Nesta aula eu vou explicar aí alguns dos recursos especiais do microcontrolador, especificamente do 16F84, que são recursos que são muito comuns entre os microcontroladores, aí, da família PIC. Nós vamos depois aprofundar aí, vamos começar com alguns recursos, né, nessa aula, e depois vamos estar abordando mais recursos aí, né? São vários recursos que estão disponíveis. Então, inicialmente, a gente tem como um recurso, né, que é possível utilizar no microcontrolador, o recurso de reset. Como que são algumas opções, na verdade, que a gente pode obter para fazer o reset do microcontrolador. Resetar significa reiniciar o microcontrolador, no caso. A gente pode usar o Power On Reset, que é chamado de POR, né, POR, Power On Reset. A gente pode fazer o reset pelo /MCLR, que é o pino de Master Clear. No microcontrolador, a gente tem o pino de Master Clear, aqui o pino 4. A gente normalmente, quando a gente não usa esse terminal aí para fazer o reset, a gente liga ele direto para VCC através de um resistor de pull-up, mantendo em nível 1. Ele é ativo em nível 0, né? Ele é /MCLR. Então, se a gente quiser usar ele com um pino de reset, a gente pode coloca ele ligado com o resistor para pull-up, mas pode pôr um botão ligado para o negativo. Quando eu apertar o botão, aí ele manda um nível 0 para o pino 4 e reseta o microcontrolador. Então, esse é um dos recursos disponíveis. Reset, o Power On Reset eu vou explicar logo em seguida. Reset pelo pino de Master Clear durante o sleep, né, que é uma outra função que eu vou explicar. Reset pelo Hotdog Timer durante a operação normal. Também eu vou explicar não nessa aula, mas mais adiante, nos outros recursos do PIC, eu vou explicar o timer e o Watchdog Timer. E quando ele desperta do Watchdog Timer também durante o sleep. Ele desperta do sleep através do Watchdog Timer. E a gente também tem uma espécie de um reset. Bom, o Power On Reset, ele é um sistema que durante a energização do pino de Master Clear, ele permanece durante um tempo em 0, garantindo a inicialização no caso. Então, esse recurso ele garante que as entradas estejam já estabilizadas, né, já as saídas todas estabilizadas, para evitar que o microcontrolador comece a funcionar com entradas ainda instáveis. Então ele faz uma espécie de um reset inicial. Então, aqui ele sugere, né, um pulso de inicialização é gerado no chip quando a subida do VDD é detectada. Então, na faixa de 1,2 a 1,7 volts, ele reseta o pique. Para usar melhor o POR, né, o Power On Reset, basta ligar o pino de Master Clear diretamente ou através de um resistor ao positivo, ao VDD, desculpa. E isso eliminará os componentes externos de RC geralmente necessários para criar a inicialização pelo reset. Aí. Então, assim, basicamente é um reset na inicialização. Depois tem o Power Up Timer, é um outro recurso utilizado no controlador. Deixa eu só
Vou mostrar aqui uma outra coisa. Então, aqui é o pino de Master Clear. Depois eu vou abordar com vocês as interrupções, né? Então, a gente tem esse pino de Master Clear, né, só reforçando o pino 4. VDD, na verdade, é o pino de VCC, então a gente tem que ligar o pino de Master Clear, né, aqui para fazer o Power Reset e ligar ele em VCC. Aí quando a tensão chegar em 1,7 V, entre 1,2 e 1,7 volts, ele inicia o pique. O Power Up Timer, ele é um temporizador que faz com que o pique durante a energização, né, aguarde uns ciclos de máquina para garantir que todo o sistema periférico, display, teclado, depende do projeto, né, o que tem instalado no microcontrolador, estejam em ordem ali, funcionando, energizados também, né, para garantir um bom funcionamento. Então, se a gente quiser ativar essa função, é só a gente setar o bit PWRTE, né, que a gente faz normalmente quando a gente cria o projeto. Aqui quando a gente monta o projeto aqui do PIC, no início, né, a gente vem aqui e define, faz essas configurações, coloca o nome, define em que pasta a gente vai salvar, o microcontrolador, o modelo que a gente vai usar, o clock, e aí a gente vem aqui e faz as configurações. Então a gente seta aqui o bit PW PowerWrite, né, aqui ó, PWRT e off. Tá? Então aqui está desabilitado essa função aqui no Power Up Timer. Então, se a gente colocar aquele bit 1, a gente está ativando o Power Up. Então, aqui o Power Up Timer opera por um oscilador interno. O chip é mantido em reset enquanto o Power Up estiver ativo. Aí no caso, o atraso do Power Up permite que o VDD atinja um nível aceitável. Né? Um bit de configuração pode ativar e desativar no caso, que é o bit lá que a gente seta. Né? A função, uma outra função aqui que o microcontrolador tem é a função sleep, que nesse modo de operação, né, que foi incluído aí na família PIC, para usar, né, para atender o mercado aí de produtos portáteis que utilizam pilhas e baterias. Esses equipamentos devem ter um consumo mínimo para que a autonomia seja máxima. Então, quando o PIC é colocado em modo sleep, através da função, né, do comando da instrução sleep, o consumo passa de mA para microamperes. Então, existem maneiras de acordar o PIC. Se a gente desativa ele, porque às vezes ele não está sendo utilizado, né, assim, o equipamento fica ativo, mas ele só vai ser ativado quando, no caso que, por exemplo, eu acionar uma interrupção, algum tipo de temporização, né? E aí, assim, quando não tiver em determinadas situações, eu quero que ele fique em modo sleep para economia de energia. E aí alguma coisa vai fazer ele ativar. Mais ou menos o que acontece com um aparelho celular, um computador que entra em modo stand-by. A gente está utilizando ele, mas ele está a tela apagada. Às vezes o computador até chega, a gente fala assim, desligou. Mas se você apertar o botão e ligar, ele vai voltar com toda a configuração que ele estava quando ele entrou em modo sleep, entrou no modo de dormência, para economizar energia, né, economizar bateria. Uma outra função é a proteção de código, que também é um bit que a gente seta, né, aqui no microcontrolador, é CP-OFF aqui, ou CP-ON. Então, se a gente ativar aqui o CP-ON, né, quando a gente gravar o microcontrolador,
não é possível fazer a cópia, né, a verificação do programa que está gravado na memória. A gente consegue regravar o microcontrolador sem problema nenhum. Mas se eu quiser ler o que tem nele, eu não consigo fazer a leitura. Ele está bloqueado para cópia. Então, ele fica bloqueado. Interrupções. Aqui que a gente vai entrar hoje, vai explorar um pouquinho mais aí as interrupções. O que é a interrupção? Interrupção é causada por um evento assíncrono. O que significa? Significa que ele pode ocorrer, você tem um programa grande, extenso às vezes, e esse evento pode ocorrer a qualquer momento. Não tem um ponto do programa para ele acontecer. Quando a gente pega um programa, por exemplo, peguei um exemplo aqui, estou executando um programa aqui e aí tem um ponto do programa que eu testo o botão. Ele pode estar executando aqui vários comandos e aí num determinado ponto ele vai, sempre que ele chegar naquele ponto é que ele vai testar o botão. Enquanto ele estiver fazendo outras coisas aqui, se eu apertar o botão ele está ignorando ali, ele não está lendo o botão. Então tem que ser no momento em que ele lê aqui que a entrada tem que estar ativa, né? Então esse é um evento sincronizado com uma posição aqui em um determinado momento do programa. A interrupção ela é um evento assíncrono. Posso acionar, gerar uma interrupção em qualquer ponto do programa e ele vai interromper no caso. Aí quais são os tipos de interrupção, né? São vários tipos de interrupção, depende do modelo do microcontrolador. Então, é um método utilizado para verificação do estado de um pino de entrada. Um método comum, né, é a leitura do nível que está lá presente. Quando a gente faz um if, né, port A, F2, que no caso desse programa é igual a 1, a gente está fazendo um teste num determinado ponto do programa. Isso é fácil da gente fazer o teste. Porém, às vezes a gente precisa aqui fazer uma interrupção, gerar um acionamento ali a qualquer momento. E aí eu não posso esperar aquele ponto onde o programa vai testar o botão para fazer o acionamento. Nesse caso é recomendado utilizar as interrupções, né? Que aí vai chamar uma função auxiliar, que é a void interrupt, né? Rotina de interrupção, que vai, ali você vai descrever os comandos que você quer que ele execute nesse momento de interrupção. Então, após a chamada da função auxiliar, o fluxo original do programa principal só será retomado quando a interrupção for concluída. Então, quando ele entra na rotina de interrupção, executa os comandos que estão definidos lá e quando ele termina aquela de executar a rotina, ele volta para a execução normal. Então, uma analogia que a gente faz aí é quando você está trabalhando, digitando uma carta, está trabalhando no computador lá, e aí você tem que atender o telefone. Toca o telefone, você vai atender, aí você conversa com outra pessoa, tá? E quando termina a ligação, você volta, né? Desliga o telefone e volta para o seu trabalho, de onde você tinha parado. Então, o telefone vai tocar para avisar que, né, você tem que parar para atender. Então, você não precisa ficar lá olhando, né, tirando o telefone. Será que tem alguém aí? Ou se tem alguém aí? Não tem. A gente sabe que a pessoa está ligando para a gente quando toca o telefone. Então, é assim que funciona a interrupção. Quando gerar a interrupção, ele vai, né, avisar que houve uma interrupção. Aí tem várias fontes de interrupção que podem ser geradas aí, né, no caso. Eu vou explicar agora como que funciona o processo de geração das interrupções, né, os tipos de interrupção e como que ela é gerada, como que ela é controlada ali, como que a gente detecta essas interrupções.